Obrigado, minha amiga Sâmia Oliveira, pelo seu comentário. E a gente percebe, Sâmia, no dia a dia, o quanto que você dedica à profissão e pra gente é muito orgulho poder trabalhar no dia a dia com você e com toda a sua equipe. E mais uma vez, parabéns aí pelo mês da enfermagem. Falando em mês da enfermagem, a gente comentou aqui no começo do programa que esse de fato é um mês que o programa Vida Mais vai trazer muitos conteúdos. E hoje o Vida Mais aqui na Band a gente tem o prazer de receber mais uma vez o nosso amigo Gilmar Alves, enfermeiro de formação, já esteve aqui no Vida Mais com a gente em outro momento falando sobre primeiros socorros, não foi, Gilmar? Isso mesmo. E algumas manobras de reanimação. Nós vamos falar sobre isso de novo, Gilmar. Mas nós vamos falar muita coisa aqui do seu dia a dia, do seu mundo da enfermagem, meu amigo. Então, mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso Vida Mais. Eu que agradeço a participação e é sempre bom a gente estar passando essas informações, né, da nossa trajetória, do que a gente faz no dia a dia, de um serviço que a gente gosta, ama, a gente ama fazer isso e ainda ajuda a pessoas a salvar vidas, né? Sim. E não só profissionais da saúde, como leigos também. Então é muito importante para a população e para a gente e para nossos colegas profissionais. Sem dúvida, Gilmar. E nesse momento aí, você está representando aqui, meu amigo, um grupo de profissionais muito especiais, né? Que eu costumo falar, Gilmar, e comentei isso aqui também no começo do programa, da minha felicidade de sendo profissional de saúde e poder ter trabalhado e trabalhar no dia a dia com tanta gente de qualidade. E a gente percebe o quanto de zelo que tem, de cuidado e de carinho que o profissional da enfermagem tem. Estendendo até, além dos próprios enfermeiros, mas os técnicos, os auxiliares, enfim, todo mundo que a gente tem esse prazer de acompanhar e de trabalhar juntos. Mas, minha amiga, aqui no Vida Mais, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o seu universo aí da enfermagem, Gilmar. Sei que você é professor, além de ser enfermeiro, você é professor, você é treinador de vários outros profissionais para que possa adquirir outros conhecimentos, empresário, empreendedor dentro da área da enfermagem, jogador de futebol nas horas vagas, né? Ciclista. Ciclista. Então, meu amigo, primeiro, Gilmar, mais uma vez agradecendo sua presença aqui, cara, mas a gente queria até que para outros colegas, de repente, estudantes de enfermagem ou pessoas que tenham interesse de conhecer um pouco mais da área. Vou fazer a pergunta para você, Gilmar, que eu fiz para a Sâmia, que falou há pouco tempo aqui para a gente no nosso quadro Coração 5.0. O que é ser enfermeiro para você? Cara, para mim ser enfermeiro é uma pessoa que consegue cuidar das pessoas, né? Consegue ajudar as pessoas no momento mais difícil, que é o momento que a gente precisa de um atendimento de qualidade. Às vezes você está no hospital, é um momento que você já está sensível, né? Porque você está lá, bem você não está. Tem alguma patologia, suspeita de alguma patologia, está investigando. E às vezes só aquele conversar de forma segura com o paciente, explicar um determinado procedimento que ele vai fazer, que ele nem sabe, na cabeça dele é totalmente diferente. Uhum. Acredito que você também vê muito isso na cirurgia cardíaca. O paciente chega com um monte de interrogação e às vezes uma palavra, uma conversa que você fala, explica de forma que ele entenda que tranquila esse paciente, isso até deixa a gente mais satisfeito. Então a enfermagem hoje para mim é minha vida, que foi através da enfermagem que eu conquistei várias coisas, né? Descobri conquistei um conhecimento, conquistei amizades, conhecimento que hoje eu ajudo pessoas a salvar vidas. Então, hoje eu não me arrependo de ter escolhido a enfermagem para seguir o caminho e empreender dentro da área da saúde. Dentro da saúde. Mas a gente vai falar disso mais um pouquinho daqui a pouco. Você tem uma visão, você é um cara diferenciado, de identificar oportunidades. Além de se satisfazer como profissional, podendo salvar vidas, mas também identificar oportunidades dentro do mercado da enfermagem, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas como é que começou, então? Como é que você chegou até a enfermagem, Gilmar? Como é que foi essa trajetória aí? É bom a gente saber disso. No interior, porque eu sou do interior. Quem me conhece mesmo sabe. Paz Landim, sul do estado. Na realidade, eu sou da Caiçara, que é o interior de Paz Landim, né? Da cidade, é o interior do interior, que é perto do interior. E na realidade, tipo, quando a gente vem lá da roça mesmo, a gente já conhece a dificuldade desde quando você começou a entender o que é o mundo, né? Uhum. E você começa a valorizar as coisas. Que para você comer um feijão, você tinha que plantar e colher. Para você comer um milho, você tinha que também, desde da preparação da terra até tirar o milho, ou seja, tudo isso prepara a gente para o futuro, né? E eu sempre fui atento, porque eu não queria aquilo ali para a minha vida inteira.
e eu ficava observando as coisas, né? E eu sempre conto essa história para as pessoas nas minhas palestras, que lá, Gilmar, como tu escolheu a enfermagem? Rapaz, tinha 3 opções quando eu fui escolher para fazer um curso, né? Aí tinha lá a área de agropecuária, eu disse, eu não quero nada que tenha a ver com roça, que eu quero é sair dela. Aí tinha a informática, eu disse, rapaz, eu não me dou muito bem com computador. Aí eu, não, vou para esse da enfermagem. Aí eu fui, aí comecei a gostar, aí depois que passei no vestibular, aí eu disse, cara, eu tenho que ver se eu passo no concurso. Aí estudei para concurso, aí depois que passei nos concursos, tive algumas reuniões com alguns colegas sobre empreender. Eu disse, rapaz, vou largar concurso de mão, vou agora empreender. E aí daí veio a preparação, que eu fui para São Paulo, fiz vários cursos e construí várias amizades. Estudei 3 anos, comecei a comprar material e trabalhar com simulação realística, que hoje é uma das coisas que eu mais amo fazer. E, assim, quando você começou a trabalhar como enfermeiro, né? Unidade de pronto-socorro, UTI, né? Enfermaria, você começa a ter essas funções ali. Bom, teoricamente, a gente percebe que você se dedica para isso e a assistência também tem uma importância gigantesca. Mas como que foi entender que, além da assistência, além do trabalho com as pessoas que estavam ali recuperando a saúde, dava para olhar para o outro lado da enfermagem, para o lado do empreendedorismo? Como é que foi isso aí para você? Pronto, foi o seguinte, eu fiz um curso técnico de enfermagem, eu também, além de ser enfermeiro, eu também sou técnico de enfermagem, e na realidade o primeiro concurso que foi no HUT foi como técnico, e eu não tinha terminado ainda a minha graduação, aí eu transferi, como eu passei no vestibular em Floriano, eu transferi para cá, para Teresina, e eu passei minha graduação todinha trabalhando já no HUT. E a gente sabe que o HUT é muito rico de conhecimento de várias situações de emergência. E aí eu vi que eu tinha muitas dúvidas, né? E eu vi que eu precisava seguir alguns protocolos, né? Aí conversando com alguns colegas, participando de algumas práticas, eu descobri esses protocolos com certificação internacional. Então, meu intuito inicial eu queria dominar todos os detalhes sobre a parada cardiorrespiratória básico e avançado. E aí eu comecei a fazer esses cursos em São Paulo, passava 6 meses, juntava um dinheirinho, ia lá, e aí comprei um boneco e comecei a dar palestras. E eu comecei a gostar daquilo. E eu vi que eu ia conseguir ajudar muito mais pessoas, capacitando muita gente, do que estando lá no primeiro atendendo, né, no pronto-socorro. E aí eu vi que isso tinha um retorno também financeiro, aí eu comecei a investir, e hoje todo treinamento que a gente ministra, graças a Deus, a satisfação é grande, porque como eu vim da prática, eu montei alguns cursos baseado nas dificuldades que eu tinha lá na emergência, né? Sim. E corri atrás de preencher essas lacunas, lógico, seguindo protocolos, né? Que isso maximiza a chance de você acertar. Então, foi essa visão que eu tive. E aí daí você começa e vai surgindo outras. Isso aqui precisa, porque você sabe, medicina de emergência é uma criança ainda no Brasil. Sim. A especialidade que começou em 2014 em Fortaleza, lá fora já existe há anos, né? Então eu peguei em 2016, eu comecei a estudar isso, e aí fui acompanhando, aí a galera via que eu estava fazendo curso em São Paulo, seguindo os protocolos, chamava, Gilmar, pode dar um treinamento tal, aí às vezes eu ia de graça. Aí depois eu vi que dava para remunerar isso e transformei na principal fonte de renda. E o que é que você acha, em que nível que nós, assim, a nível de Brasil, você conhece a maioria dos treinamentos do Brasil, e a nível de Piauí também, como é que a gente está hoje comparado com outros locais do mundo, Gilmar? Especialmente, o que é que a gente tem que melhorar? Cara, muita gente fala assim, o Brasil está atrasado. Não é que o Brasil está atrasado, é porque tudo que chega depois em algum lugar fica um pouco mais atrás em relação aos outros, né? E a parte de hoje a gente já está melhorando muito. Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre a Lei Lucas, né? Que é Primeiros Socorros, que é o básico, né? Primeiros Socorros, em 2017, uma criança morreu no Rio de Janeiro, numa excursão de uma escola que ninguém sabia fazer a manobra. Então aí surgiu a Lei Lucas, que a partir de 2018, todas as escolas são obrigadas a treinar os professores em primeiros socorros, entendeu? O que fazer até o SAMU chegar. Então isso já está avançando cada vez mais. A gente sabe que quase todo dia, se vocês observar nos jornais, a criança morreu engasgada, criança caiu, sofreu um acidente e ninguém soube o que fazer. A criança teve uma crise convulsiva, na sequência desmaiou, ninguém soube. Ou seja, isso
a velocidade da informação hoje está tão grande que as pessoas já estão procurando, o que deve ser feito? Tem a Lei Lucas, muitos não conhecem, mas quando surge um problema desse, já é enfatizado que tem essa lei e as escolas já estão me chamando para fazer capacitações, para treinar os professores. Inclusive, vou treinar agora numa escola 90 crianças, que é outra lei, que é uma lei, inclusive do estado do Piauí, que ela obriga que escolas públicas e privadas tenham a disciplina para as crianças. Ou seja, por mais que você não vá seguir uma área da saúde, você já cresce um cidadão que saiba prestar os primeiros socorros. Então, o ideal é que as crianças já aprendam isso nas escolas. Então, eu vejo que aqui no Piauí já está evoluindo muito. Por exemplo, cursos com certificações internacionais, que é BLS, ACLS e PAUS, são cursos que seguem protocolos de parada cardíaca básico e avançado em adulto, criança e bebê. Então, muita gente não sabia disso, e a partir do momento que eu comecei a ir para São Paulo, vim ministrar palestras, né, treinamentos, eu comecei a divulgar isso para a galera, até para alguns profissionais, colegas, né, que não conheciam esses cursos, e aí começam as interrogações, as perguntas, e aí a gente aplica isso nos treinamentos, e cara, muito, chega a me arrepio. Teve uma mãe, inclusive ela tá fazendo um curso agora comigo, ela fez um curso de primeiros socorros e era da área da saúde, né? Ela, Gilmar, porque eu não tive muita prática, ela fez o curso, na semana seguinte, cara, após o curso, era um curso de primeiros socorros, o filho dela engasgou com cuscuz, só tava ela e ele em casa. Valeu. Cara, ela disse que já fez a manobra na hora, essa mulher me mandou 2 textos bem grandes agradecendo, porque ela disse que se fosse antes do curso, ela não sabia o que fazer. Então, isso é muito gratificante. Então, acredito que a gente está no caminho certo, né? Todos os profissionais já estão procurando, né, a fazer uma capacitação e com foco em simulação prática, né? Que são equipamentos que mostram se você está fazendo correto ou não. E como é que tem sido a receptividade em termos de políticas públicas? Tem tido já algum avanço, assim, do interesse de que isso, além da disciplina, teoricamente, você falou no ensino privado, né? Isso. Que é uma possibilidade. Mas você acha que tem muita coisa ainda que no serviço público, na educação básica, pudesse agregar esse tipo de serviço também com um programa de acompanhamento, programa de formação? Qual é a sua visão para isso? Tem sim, tem muita coisa que daria para agregar. Como, por exemplo, a gente pode ter um treinamento nas escolas públicas, por exemplo, porque hoje, nessas escolas, principalmente que tem uma grande movimentação de criança, tem um profissional, às vezes tem um profissional da saúde, né? Sim. E esse profissional ele tem que ser bem treinado e pode fazer educações continuadas nas escolas. Porque como é uma coisa, a emergência não anda acontecendo todos os dias, em todos os locais, né? E se você não tiver um treinamento com um intervalo aí de 6 meses, ou talvez até menos, quando acontece, você demora a tomar a conduta correta. E esses treinamentos, principalmente com simulação prática. A aceitação dessa galera é muito bacana quando a gente entrega um material para consulta, a gente explica fazendo uma demonstração prática e 100% dos participantes fazem prática e tira dúvida ali e leva o material para consulta. Então, esse realmente é um treinamento, né? E isso dá para a gente fazer, né? Ainda falta muito para a gente melhorar, principalmente nossas escolas públicas, mas dá para a gente começar e dá para ter uma aceitação muito boa se seguir um cronograma de execução e de forma continuada, né? Educação continuada. Muda muito, assim, as condutas, com que frequência? Por exemplo, um curso hoje que é ministrado, preparado aquelas crianças, aqueles professores e aquela escola que tem interesse nisso, vale por quanto tempo essa certificação e esse treinamento? Pronto, olha, a recomendação que existe lá na Lei Lucas, né, ele coloca de pelo menos uma vez a cada 6 meses ou 1 ano, ele não crava bem a distância. A gente tira pelas nossas capacitações, por exemplo, eu sou profissional de saúde, né, eu sou instrutor de um curso ACLS, que é um curso avançado de parada cardíaca. Esse curso, até nós instrutores que estamos ministrando, ele é recomendado que você renove ele a cada 2 anos. Então, o curso de primeiros socorros para leigos é recomendado que você renove aí a cada 6 meses ou a cada 1 ano, entendeu? Então, isso faz com que as pessoas tenham de forma recorrente e se acontecer alguma coisa, alguma emergência, as pessoas ficam mais preparadas. Até a forma de você avaliar ali o local, se está seguro, e avaliar a vítima, isso faz diferença na hora de você ligar 192. E o médico regulador, que está lá na central, ele vai fazer o diagnóstico situacional, ou seja, ele vai liberar uma ambulância básica ou avançada, liberar para você mexer na vítima ou não, baseado nas informações que você passa para ele.
Então, você é o olho do profissional que está lá na regulação. Então, se você passar uma informação errada, provavelmente ele pode passar uma orientação, né, por conta dessa informação errada que não seja tão adequada. Então, por isso que é importante, desde o leigo, ser treinado em primeiros socorros, o profissional de saúde também. Perfeito, amigo. E que bom que você está na linha de frente, Gilmar, tratando essas deficiências do sistema, né? E treinando essas pessoas para que, de fato, só, como esse relato que você falou aqui, só uma mãe, enfim, uma pessoa que passa por um momento de aflição dessa e que consegue resolver, porque foi treinada previamente por isso, tem a real dimensão da importância desse treinamento. Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural. Edificando sonhos. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.